Paulo, e saiu uma bênção. A gente viajei para fora do estado de São Paulo, depois voltei novamente, a gente se encontrou, estamos aí trocando contato, e ele me liga sábado, às 7 horas da manhã, dormindo. Eu falei, não é possível. Aí de repente era para me ministrar de uma vez. Eu falei, não, vamos lá, em nome de Jesus, vamos cooperar com a obra do Senhor. Amém? Todos acharam? Salmo de número 51, eu quero ler a partir do versículo 10, e depois o versículo, nós iremos do 10 até o 12, depois a partir do versículo 15. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Versículo de número 15. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Amém? Poder sentar, irmão. Meus irmãos, quando eu recebi a oportunidade para poder ministrar a palavra, me deram um texto e a gente quer ser fiel àquilo que foi passado. E a preocupação de todo pregador, quando vai ministrar, pelo menos eu costumo perguntar ao Senhor, o que eu irei pregar? E às vezes, quando nós recebemos um tema assim, a coisa fica mais estreita, né? Porque você tem que extrair a mensagem do texto, porque toda a mensagem, ela sai do texto, ela tem que emanar do texto. A gente tem que tomar cuidado para a vaidade, para nós que pregamos, não entrar em nós, porque às vezes nós temos um pensamento e procuramos um texto para poder incluir o nosso pensamento. Mas na verdade tem que ser o contrário. Nós temos um texto e toda a mensagem ela tem que emanar do texto. Nós temos que ser fiel à palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pois bem, eu estava a meditar nesse livro, nesse Salmo de número 51. Salmo, ele foi escrito, todo o livro de Salmo de forma poética. Mas esse Salmo de número 51, ele nos chama a atenção, porque esse Salmo ele não é simplesmente um cântico, ele não é um hino como outros salmos que foi falado, que foi expressado, que foi escrito. Esse Salmo de número 51, ele fala conosco acerca de um arrependimento, ele fala acerca de um ato de arrependimento que um rei de Israel um dia teve, e fala sobre Davi, quando Davi havia pecado, caído em adultério. E Davi, ele vem escrever esse salmo, que eu particularmente acho um dos maiores salmos da Bíblia, porque isso aqui para mim é um espelho para a vida de um cristão que está diante do Senhor. É se colocar diante de Deus para reconhecer as suas falhas e reconhecer o seu pecado. Nós estamos debaixo de um jugo, debaixo da natureza de Adão, porque nós somos a natureza caída, o homem caído. Mas me chama a atenção no livro de Salmo, quando ele começa a entrar na presença de Deus, e ele começa a falar com o Senhor,
para que o Senhor perdoe o seu pecado e que o Senhor vire a sua face para o pecado dele. Alguns historiadores falam que Davi até tentou tirar a sua vida depois que ele foi repreendido pelo profeta Natã. E foi neste momento que saiu este salmo de número 51. Quando ele diz: cria, ó Deus, em mim um coração puro. Davi, neste momento, ele está olhando para dentro dele e ele começa a ver a sua necessidade de ser perdoado por Deus. Nós, como crentes, nós estamos vivendo num tempo difícil, irmãos. Em um tempo aonde as pessoas, elas sabem simplesmente pedir ao Senhor. As pessoas não chegam mais diante de Deus com um coração quebrantado, um coração de arrependimento, um coração para poder confessar a Deus as suas fraquezas, os seus pensamentos. As pessoas chegam diante de Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada, pedindo e pedindo, como se Deus tivesse que lhe dar, lhe atender. Mas a verdade é que nós não estamos nessa condição de estar pedindo a Deus. Pelo contrário, nós estamos na condição de reconhecer a cada dia o nosso pensamento que são mal diante de Deus, o nosso andar, a nossa conduta, e pedir para que Deus de fato traga um avivamento, porque o avivamento não é isso que nós estamos vendo aí fora, que é pula-pula e oba-oba, mas não, o verdadeiro avivamento é a regeneração, é a mudança da mente, é a mudança de comportamento e a mudança de atitude diante de Deus. O salmista, ele vem com toda humildade. A Bíblia diz que 2 homens subiam ao templo para orar. Enquanto um se vangloriava, o outro dizia: eu não sou digno de levantar minha mão para o céu, porque eu sou um pecador. Nós, irmãos, quando chegarmos na presença de Deus, a primeira coisa, eu costumo pregar isso, eu não me canso de pregar isso, e eu vou morrer pregando isso. Quando nós chegarmos na presença de Deus, antes de você abrir a sua boca para poder pedir qualquer coisa para Deus, porque Ele já sabe da sua necessidade, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe que você precisa de uma casa, que você tem necessidade de um carro, Deus sabe que você paga a sua faculdade, Deus sabe das suas contas, mas Deus está interessado, antes de toda essa petição, é que nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós não temos que chegar diante de Deus em vão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Deus bendito. Aleluia. Olha a oração de Davi: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Aí ele tinha perdido o desejo e a vontade pela salvação. Ele torna a dar-me alegria da tua salvação. Tem crente que está na casa de Deus e não tem mais alegria pela salvação. Não tem nem convicção da sua salvação. Não tem nem certeza, meu querido. Vamos parar de perder tempo. É hora de nós estarmos cravados em nosso coração. Se ele voltar hoje, eu vou com a igreja dele. Se ele voltar somente para mim, eu tenho a minha salvação, aleluia. Porque não saberemos como iremos ser, mas seremos semelhantes a ele quando ele se manifestar naquele grande dia. Aleluia. Aleluia. Aí ele fala: sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Olha esta oração de exemplo. O que é que ele pede para o Senhor? Ele pede compromisso,
Ele pede uma conduta correta diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, aleluia, na destra de Deus, e não pensai nas coisas que são da terra. A nossa mente tem que estar blindada, o nosso coração tem que estar blindado. Nós temos que ser, aleluia, eu acredito que Deus vai trazer um avivamento para esta geração, aleluia. Nós somos a geração do avivamento, aleluia. Deus vai renovar as crianças, vai batizar ainda como Ele batizava no passado, porque esta promessa dele, irmãos. Estão se abrindo aí fora campanhas e mais campanhas. As pessoas, elas são convidadas, são chamadas para vir. Venha para a campanha de 12, sexta-feira, e cada sexta-feira representa 12 meses, aleluia. Vem para não sei o que, é a campanha disso, é de amuleto, é a campanha daquilo, só chamando o povo a receber, não é assim que as coisas funcionam. Nós temos é que dar, porque a sua misericórdia nos alcançou. A Bíblia diz: coloca a tua boca no pó, que talvez assim haja esperança, aleluia. É o tempo de arrependimento, aleluia, glória, Amado seja Deus, aleluia. Deus é lindo. A mensagem de João Batista era dura. João Batista estava pregando no deserto da Judéia, e a Bíblia diz que o povo saía da cidade para ir ao deserto, porque o verdadeiro avivamento, ele não espalha, mas ele ajunta. Aleluia. Palavra dura não espalha. Jesus estava pregando um sermão tão duro, e aí aquelas pessoas começaram a dizer: duro é este discurso, quem pode ouvir? E aí começaram a sair, e Jesus Cristo ficou sozinho com os seus discípulos 12. Aí ele olhou para os 12 e perguntou: e vocês não vão com ele não? Aí Pedro, sempre Pedro: para onde eu irei, Senhor? Porque é só tu que tem palavra de vida eterna. A palavra ela liberta, a palavra cura, a palavra, aleluia, ela perdoa, ela nos lava, ela nos muda, ela transforma a nossa mente. Ai, se não fosse a palavra de Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje, aleluia. Mas a palavra de Deus nos alcançou, aleluia. Esse dia eu estava falando com um pastor na Bahia, e eu falei para ele: se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Às vezes nós fomos projetados até para dar errado, devido à conduta, o que nós aprendemos no passado, e a gente pega o destino da vida, mas de repente Jesus vai lá e não vai por aqui, você vai por cá. Davi, ele estava arrependido. Nós vamos chegar ainda num texto aqui interessante. Davi, ele estava arrependido. Ele estava completamente arrependido. Ele estava triste. Ele, no versículo de número 15, ele fala: abre, ó Senhor, os meus lábios. Observe que Davi aqui, ele não tinha nem mesmo mais força para poder estar diante de Deus. Ele pede para que Deus abra a sua boca. Abre, ó Senhor, a minha boca, e entoará, e minha boca entoará o teu louvor. Ele estava pedindo um renovo, porque ele não tinha condição. Ele estava numa situação tão deplorável, tão triste, que ele precisava sair daquela condição, porque ele estava em pecado. Ele havia, as pessoas hoje não se arrependem mais. E o pior de tudo que acontece no meio da igreja é o crente morno. Porque o crente frio, ele confessa as suas misérias e não está nem aí para a sua impressão pessoal diante das pessoas. Porque o problema do crente morno é encobrir a sua imagem, porque o orgulho dele é maior, que não deixa ele confessar. Então ele fica quieto e dentro da igreja, numa situação deplorável. Por
a Bíblia diz, aquela igreja, que ela não era nem quente e nem fria, ela era morna, e os mornos Deus vomita para fora. Por quê? Porque o morno, ele não reconhece, ele se preocupa com a sua aparência, o seu status diante das pessoas. Ele é enganador, está na casa de Deus, mas ele não tem vida com Deus, ele não tem compromisso com a palavra, porque ele é morno, ele não confessa mais o seu pecado, nada dele mais nele surge efeito, tudo é normal para ele, tanto faz um pecadinho como um pecadão, não faz nada, nada acontece, porque ele está anestesiado. E isso é um perigo, é um perigo. A Bíblia diz que o filho pródigo saiu e foi para longe da presença do pai. Só que existe dentro da casa do Senhor, na face da terra, pessoas que estão saindo da casa do pai, sendo que ele está dentro da casa do pai, mas ele está longe da presença de Deus. Glória a Jesus. Não te compraz em sacrifício, senão eu os traria. Não te deleitas em holocausto. Aí Deus usa o profeta Isaías e fala no capítulo 1, no versículo 11 a seguir, que ele está farto do sacrifício e dos holocaustos. Ele não quer mais saber disso. Aleluia. Aí quando eu vejo Jesus conversando com a mulher samaritana, depois que a mulher descobre que Jesus é o profeta e ela entende aquilo, ela fala: deixa eu te tirar uma dúvida, permita-me conjecturar. Deixa eu tirar uma dúvida. Os nossos pais dizem que nós temos que adorar nesse monte, porque ali era um monte onde os samaritanos adoravam. Mas vocês que é judeu, diz que é lá em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? Aí Jesus chegou: mulher, a hora é chegada e a hora é, aleluia, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora perceba isso aqui. Quando Jesus fala isso para essa mulher, Jesus está dizendo o seguinte: que não vai precisar mais de sacrifício, porque o sacrifício representa a religião, e a religião para nada aproveita. O que Deus quer de nós não é ato religioso, Deus quer arrependimento. Não é a roupa que te salva, não é o seu carro que te salva, não é isso para Deus é inútil. O que nos salva é um coração contrito. Mas como assim? Deus, ele se alegra por minha felicidade, Deus se alegra quando eu estou alegre, mas Deus se alegra mais ainda é quando ele vê um filho com um coração triste. Como assim, irmão Fábio? Um coração aquebrantado, um coração que fica triste quando ele peca, um coração que reconhece quando ele falha, um coração que é sensível à voz de Deus na terra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não é a minha posição, irmãos, não é a sua posição. Aleluia. Aleluia. Deus quer trazer um avivamento. Deus quer levantar pessoas de fato. Aleluia, que se arrepende. Pessoas que quando chega na oração, em vez de ela começar a pedir, ela começa: Senhor, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia porque hoje o meu pensamento não foi nada fácil, tem misericórdia da minha conduta, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Ah, Senhor, eu não sou digno de te pedir nada, eu só quero a tua misericórdia, eu só quero a tua graça, eu só quero o teu perdão. Glória a Deus. Glorificado, exaltado. Aleluia. Louvado seja Deus. A oração do Pai Nosso. Isso aqui é a oração modelo. Pai Nosso que está nos céus. Aleluia. Santificado seja o teu nome. Venha, não é venha ou não, venha o teu reino. Ou seja, venha a tua vontade. Venha o teu domínio. Venha o teu querer. Ele começa fazendo a oração modelo, porque é para que nós entendemos que antes da nossa necessidade,
Antes de nós sairmos pedir qualquer coisa, o que importa primeiro é a nossa vida diante de Deus. E ainda que você não abra a sua boca para proferir uma palavra de petição a Deus, Ele sabe que você precisa. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje está diferente. Buscar todas essas coisas, depois o reino vai ser acrescentado. Aleluia, Jesus. Aleluia. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado. Na época do sacrifício, da lei era fácil, porque quem pagava o preço eram os animais. Sacrificava os animais, dependendo da condição financeira de cada um, era um novilho, era um bezerro, era uma pomba, e ele ofertava diante do altar, e os homens ficavam de cá, enquanto sacrificavam. Estou oferecendo oferta pelo meu pecado. Aí Deus falou: estou farto disso, isso vai mudar, isso vai acabar. A gente não vai mais sacrificar a vida de animais, é a sua própria vida que vai ser sacrificada. E quando vai ser sacrificada? Com a renúncia. Com arrependimento. O que é arrependimento? É a mudança de caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele falou assim: eu vou para o Pai e voltarei outra vez e levarei para onde eu estiver, pode estejar também. Aí então ele vai lá e pergunta: para onde, Senhor? Nós iremos se não saberemos o caminho. Aí Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Existem vários caminhos, e cada caminho é uma conduta, cada caminho é uma direção, é uma direção que você toma na sua vida. E todo caminho ele tem uma consequência, porque o caminho ele serve tanto para me plantar as coisas que são boas, mas também eu posso plantar as coisas ruins. E tem pessoas que plantam tanta coisa ruim, e aí para um pouco de plantar coisa ruim, começa num caminho correto, fazendo as coisas que é correta, mas ele não tem paciência para esperar a colheita ruim parar. Porque se eu vivo uma vida num caminho ruim, quando eu virar para o caminho bom, não quer dizer que eu não vou deixar de colher o que eu plantei. A colheita ela vai me seguir até lá na frente. Só que se eu continuar perseverando, plantando coisas boas, uma hora as coisas ruins vão parar, e as coisas boas que eu estou plantando, ela vai começar a Deus, e aí Deus vai começar a mudar a nossa vida. Aí agora você tem que ter paciência. Aleluia. Você não tinha paciência? Nós não tínhamos. Tem gente, irmãos, que pega misericórdia. Ele se alegra porque ele está pegando. Já viu aquelas pessoas ruins lá fora que se alegram? O ímpio, e tem crente também que não está nem aí. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia fala: filho, não pegueis. A ordem é não pega. Ponto, acabou. Mas, por que o mas? Por quê? Porque estamos debaixo de um jugo. Paulo disse: quando eu tentava de fazer o bem, o mal estava comigo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Pegamos todo momento o pensamento, mas temos que ser como Davi, reconhecer. Aleluia. Deus vai trazer um avivamento, Deus vai trazer uma mudança de caráter, de postura, uma mudança na minha vida. Se eu não tomar uma atitude, o que não deixou aquele filho pródigo prostrado foi a atitude dele. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu não aceito viver essa vida, mas depende de mim, depende de você, depende de nós, depende da igreja, de Deus na terra. Aleluia. É não ficar prostrado, é não aceitar o mal na nossa vida, mas uma mudança, aleluia, por completo. Deus ele está aqui para mudar. Ó, o crente, ele tem que crescer
Só que é o contrário, crescer para baixo. Aleluia, Jesus. O crente não cresce para cima, cresce ele. Crente, uma árvore que você olha para ela, eu vou te falar o exemplo da árvore de Jeremias. Aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e no tempo de sequidão não deixa de dar fruto e sua folha permanece verde. Observe, uma planta que está do lado do ribeiro, ela vai passar uma temporada de sequidão, que alguém vai olhar para a árvore e vai falar assim: rapaz, essa árvore está seca, não tem um galho. Só que quem vê o exterior da árvore não sabe o que está para baixo, e não sabe de onde a árvore está puxando a sua alimentação. Aleluia, Jesus. Importa que ele cresça, você tem que crescer, mas é para baixo. O que é isso? Você tem que ter raízes, você tem que ter ministério. Aleluia! O seu ministério tem que ser pautado debaixo de uma vida com Deus, uma vida de retidão a Deus. Às vezes você pode até te julgar, pode até te falar de você, mas não sabe como é a sua vida diante de Deus e o que você anda bebendo da fonte, que Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Deixa julgar, deixa falar, pode deixar, não importa. O importante é que eu estou bebendo do ribeiro. E eu estou crescendo para baixo. Pode até estar seco, mas vai passar a temporada ruim. A chuva vai começar a vir, vai começar a brotar, aleluia. Mas se eu perseverar ali, no ribeiro, aleluia, eu vou beber desta água, eu não vou secar, eu vou estar sempre, aleluia, verde. Aí tem gente que olha e fala: acabou, morreu. Morreu nada, você não sabe de nada, você não sabe da vida de ninguém. Aleluia, a sua vida pertence a Deus. É Deus que conhece o nosso interior, é Ele que sonda o nosso coração, irmão, e esquadra o nosso rio. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Esse Espírito da verdade. Aleluia. Louve aqui, Senhor. Louve o nome de Jesus. Pega aqui para o Pai, louva ali por nossa oração. Louva o Senhor Pedro. Olha, nome aqui, irmão. Louve aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que essa palavra nessa noite venha brilhar no nosso coração. Que o Senhor venha trazer sobre nós um espírito de glória, um espírito de arrependimento. Que Deus venha nos dar fome pela Sua palavra. Que Deus venha nos dar sede pela Sua palavra, sede pela Sua presença, sede, aleluia, por Ele. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu.
Toca nessa irmã, Senhor. Vai tocando agora. Toca no dedo. Toca no rim, ó Pai. Toca no pulmão, toca no coração. Toca na mente agora. Vai tocando no joelho. Toca na coluna, toca na mente. Em nome de Jesus, meu Deus. Vai curando agora, Senhor. Eu repreendo essa enfermidade. Eu ando por terra. Em nome de Jesus. Seja curada. Seja curada. Em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a libertação. Receba em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me dás, tua presença é o meu prazer. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra. Deus abençoe o nosso pastor Fábio por ter se permitido ser usado por Deus aqui.